Quando os ecos do exílio ainda ressoavam entre as ruínas de Jerusalém, um homem se levantou com uma voz que parecia pequena diante da grandeza do silêncio, mas que carregava o peso do próprio Deus. Seu nome era Ageu, o profeta do recomeço. Um mensageiro esquecido por muitos, mas lembrado pelo Eterno no tempo certo. Jerusalém estava quebrada, o templo em ruínas, e o povo, consumido por suas próprias casas, havia se esquecido do altar que sustentava a fé de uma nação. Mas Ageu veio como uma chama entre as cinzas. Sua voz não prometia ouro nem glória, apenas a presença de Deus restaurada entre o seu povo. Com palavras curtas, mas cheias de poder, ele despertou os corações adormecidos e lembrou Israel que a verdadeira grandeza não está nas pedras do templo, mas na glória que o habita. O som de Ageu ecoou entre as colunas quebradas, um chamado à reconstrução, não apenas de muros, mas de almas. Esta é a história de Ageu, o profeta que reacendeu a esperança e fez de um povo cansado, um povo novamente habitado pela presença do Altíssimo. Um silêncio pesado pairava sobre Jerusalém. Não era um silêncio de paz, mas de desolação e vergonha. Passaram-se mais de 15 anos desde o glorioso retorno do exílio babilônico, e o que deveria ser um recomeço triunfal se tornou uma rotina amarga de frustração. O povo de Judá, libertado pelo decreto de Ciro, o Grande, estava mais preocupado em erguer suas próprias casas, belas e revestidas de cedro, do que em reconstruir o lugar que Deus havia escolhido para sua habitação, o templo sagrado. As fundações estavam ali, lançadas com grande alívio e alegria no passado, mas a estrutura jazia exposta às intempéries, um monumento à procrastinação e ao egoísmo. Essa inação causava uma ferida profunda na alma coletiva, uma falha moral que se manifestava em cada colheita escassa e em cada dificuldade financeira. Onde estava o zelo que os trouxe de volta? O verdadeiro inimigo do templo não era a Babilônia, mas sim a indiferença. Mas o preço dessa indiferença estava prestes a ser cobrado de forma dramática, e eles ainda não sabiam como. A cena é sombria, um contraste de luz e sombra paira sobre as ruínas. Enquanto as casas dos líderes e dos cidadãos abastados brilhavam ao sol, as pedras angulares do templo, por outro lado, estavam cobertas de poeira e ervas daninhas, um espetáculo melancólico de prioridades invertidas. Dentro dessas casas confortáveis, as famílias se perguntavam por que seus celeiros estavam sempre vazios, por que o pouco dinheiro que ganhavam parecia desaparecer pelos buracos dos bolsos. Ageu 1:6. Você já sentiu essa frustração de trabalhar incansavelmente sem ver prosperidade duradoura? Era exatamente isso que eles sentiam. Uma maldição sutil pairava sobre seus esforços. É neste clima de desânimo e estagnação que surge a voz profética. Não de um erudito do templo, mas de um homem simples chamado Ageu. O nome, que significa festeiro, talvez soasse irônico para um povo sem motivos para celebrar. Seu ministério foi breve, mas incrivelmente intenso, confinado a apenas 4 mensagens entregues em um período de 4 meses. Mas o que havia de tão especial neste homem que sua mensagem quebrou a inércia de mais de uma década? Ageu não perde tempo com floreios. Ele vai direto ao ponto. No segundo ano do reinado do rei Dário, 520 a.C., no primeiro dia do 6º mês, a palavra do Senhor vem a ele, dirigida a Zorobabel, o governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. Ageu 1:1. Essa escolha de líderes indica que o problema não era só do povo comum, mas de quem estava no poder. A mensagem é como um raio. Acaso é tempo de vocês morarem em casas com painéis de luxo, enquanto a minha casa continua em ruínas? Ageu 1:4. O profeta usa uma lógica irrefutável, expondo a hipocrisia com uma clareza cortante. Os olhos de Ageu viam além do material. Ele via a conexão direta entre a negligência espiritual e a miséria material. O povo colhia pouco porque semeava com egoísmo.
Textos apócrifos sugerem que Ageu era um homem já idoso, talvez com memórias vivas do primeiro templo, o de Salomão, o que adicionava uma pungência ainda maior ao seu apelo. Essa lembrança de glória perdida era uma faca afiada no coração dos ouvintes. Mas como um discurso tão simples poderia ter um impacto tão imediato e poderoso? A palavra de Ageu não era apenas um sermão de cobrança, mas uma análise econômica e espiritual. Ele descreve o ciclo vicioso de escassez que assombrava a nação. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não ficam satisfeitos. Bebem, mas não matam a sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Ageu 1:6. Esta é a verdadeira razão de sua miséria. Ele não os acusa de preguiça, mas de ter prioridades desordenadas. A bênção divina estava retida porque a honra de Deus estava negligenciada. Imagine a cena. As pessoas escutavam o profeta no fórum e a cada palavra sentiam um nó na garganta, o peso da culpa caindo sobre seus ombros. A seca e a má colheita não eram simples acasos climáticos. Eram, na perspectiva profética, um juízo divino suave, um alerta para que acordassem. O profeta lhes dá o remédio. Subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa. Disso me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1:8. O caminho para a restauração material passava pela obediência espiritual. Mas será que o povo, tão acostumado ao conforto de suas casas, teria a coragem de largar tudo e recomeçar um trabalho tão monumental? A reviravolta vem logo em seguida, o que é notável na história bíblica. Normalmente, os profetas eram rejeitados ou ridicularizados. Mas desta vez, a mensagem atinge o alvo com precisão cirúrgica. Josué e Zorobabel, juntamente com todo o restante do povo, escutaram a voz do Senhor por meio de Ageu e foram tomados por um sentimento de temor. Ageu 1:12. O medo reverente é o primeiro passo para a mudança. Não é um medo paralisante, mas um que impulsiona a ação correta. O que moveu os líderes e a nação não foi apenas a lógica do profeta, mas a certeza de que Deus estava falando. O texto afirma: "E o povo obedeceu." Ageu 1:12. Em apenas 23 dias, a inércia de 16 anos foi quebrada. O profeta Ageu, percebendo a obediência, traz uma nova e poderosa palavra de conforto imediato. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Ageu 1:13. É um momento de catarse e conforto. A sombra da culpa é dissipada pela promessa da presença. Este é um lembrete de que o arrependimento sincero atrai a bênção de Deus de forma instantânea, mas essa ação traria consigo uma oposição ainda mais feroz do que a indiferença inicial. O Espírito de Deus agitou o espírito de Zorobabel, o governador, o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. Ageu 1:14. Este é o elemento mais importante da narrativa. A mudança real começa internamente, um despertar que vai da liderança até a base. Eles retomaram o trabalho de reconstrução do templo no 24º dia do 6º mês. A imagem é poderosa. A poeira que antes era símbolo de abandono, agora se eleva com o esforço e a dedicação dos trabalhadores. Homens e mulheres, antes absortos em seus projetos pessoais, agora uniam forças para um propósito maior. A fé se manifestava em tijolos e argamassa. Contudo, essa primeira fase, movida pela emoção da pregação, corria o risco de desmoronar diante da magnitude da tarefa. E é aqui que entra a segunda, e talvez a mais crucial intervenção de Ageu, confrontando um profundo desânimo que se espalharia como uma praga no canteiro de obras. A diferença entre a primeira e a segunda glória do templo seria um obstáculo difícil de superar. Um mês se passou desde o reinício dos trabalhos, e a euforia inicial começou a dar lugar à dúvida. Muitos dos mais velhos entre o povo se lembravam da magnificência do templo original, o de Salomão, e ao verem as fundações modestas do novo, eles choravam em voz alta. Esdras 3:12. Era uma comparação inevitável e dolorosa.
A nova construção parecia insignificante diante da glória perdida. Onde estava o ouro, o cedro do Líbano, a imponência lendária? Esse sentimento de inferioridade ameaçava paralisar o projeto novamente. Como nunca viu, o profeta Ageu surge novamente, com uma nova mensagem, não de exortação, mas de puro encorajamento e uma promessa que transcende o visível. Ageu 2:3. Ele precisava injetar esperança, onde só havia nostalgia e medo. Ele confronta a dor da memória com a promessa do futuro. Mas o que ele prometeu era tão grandioso que parecia impossível para o pequeno grupo de exilados. Ageu fala diretamente aos desanimados. Quem de vocês restou que viu esta casa em sua glória na anterior? E como a veem agora? Não lhes parece como nada? Ageu 2:3. Ele reconhece a dor e a frustração. Não há repreensão, apenas empatia e uma ponte para a fé. E então ele declara a promessa que mudaria tudo. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, todo o povo da terra. Trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:4. A coragem é um ato de vontade, alimentado pela certeza da presença. Mas a grande revelação não era sobre o agora, mas sobre o depois. O profeta aponta para um futuro glorioso, onde o templo reconstruído, embora modesto, seria apenas o palco para um evento cósmico. Essa perspectiva futura era o que eles precisavam para superar a pobreza do presente. A profecia atinge seu ápice com a descrição de um futuro abalo cósmico. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e elas trarão as riquezas para este lugar, e eu o encherei de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:6-7. Esta é a promessa da vinda de um Messias e do reino definitivo de Deus. A glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Não por causa do ouro, que também viria, pois minha é a prata e meu é o ouro. Ageu 2:8. Mas pela presença divina manifestada de forma plena. A profecia de Ageu, portanto, salta do canteiro de obras do século VI, antes de Cristo, para a eternidade. Ele transforma um projeto local de infraestrutura em um ponto focal da história da salvação. O templo não era o fim, mas um sinal. Mas essa visão de glória era uma faca de dois gumes, pois a história mostra que a glória prometida traria um trágico fim para muitos que esperavam um reino apenas material. A terceira mensagem de Ageu é entregue no 9º mês, e ela muda o foco do futuro glorioso para a santidade prática do presente. O profeta usa uma parábola legal, consultando os sacerdotes sobre a lei da pureza cerimonial. Ele pergunta: se alguém leva carne consagrada na aba de sua veste e toca pão, comida ou vinho, estes se tornam santos? A resposta dos sacerdotes é não. Ageu 2:12. Em seguida, ele pergunta: se alguém impuro por contato com um cadáver toca alguma dessas coisas, elas se tornam impuras? A resposta é sim. Ageu 2:13. A lição é profunda e amarga. A impureza se espalha muito mais facilmente do que a santidade. O mal contamina mais rápido que o bem purifica. Essa é a verdadeira razão pela qual seus esforços passados foram em vão. O trabalho que faziam em suas casas, longe do propósito divino, estava contaminado por um coração impuro. Obras sem santidade são sacos furados. Ageu aplica a parábola diretamente ao povo. Assim é este povo e esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem é impuro. Ageu 2:14. O povo estava impuro porque haviam negligenciado o templo. A prioridade de seus próprios luxos havia contaminado sua adoração e sua vida cotidiana. A seca, a pobreza, a escassez, tudo isso era uma consequência da contaminação do egoísmo. O profeta faz um convite à memória e ao contraste. Considerem bem de hoje em diante, antes que pusessem pedra sobre pedra no templo do Senhor, como era a situação de vocês? Ageu 2:15. Eles se lembravam da frustração. Vinham a um monte de 20 medidas e encontravam apenas 10.
Iam ao lagar para tirar 50 medidas e encontravam apenas 20. A miséria era um espelho de sua negligência. Você já se perguntou se sua pressa em ter conforto imediato está, na verdade, atraindo mais escassez para a sua vida? O profeta demonstra que a prioridade de Deus é o caminho para a abundância pessoal. Mas a palavra de Ageu não termina na condenação. Ela culmina na promessa de restauração imediata. Considerem bem de hoje em diante, ele repete, mas desta vez, a partir do dia em que recomeçaram a construir. O profeta faz uma declaração poderosa. A partir de hoje, eu os abençoarei. Ageu 2:19. O trabalho de purificação do coração e a obediência ao reiniciar o templo quebram um ciclo da maldição. O profeta muda o foco do passado impuro para o presente abençoado. A mudança de atitude trouxe a mudança de atmosfera espiritual. Não era preciso esperar que o templo estivesse finalizado, mas o simples ato de voltar à prioridade de Deus era o suficiente para liberar o fluxo da bênção. O contraste entre a miséria de ontem e a promessa de prosperidade de hoje é o ponto de virada dramático no livro de Ageu. Essa promessa de bênção instantânea era um bálsamo. Mas o profeta tinha uma quarta e última mensagem, dirigida a um homem em particular, com implicações cósmicas e o prenúncio de uma linhagem real. A quarta e última mensagem de Ageu, entregue no mesmo dia que a terceira, é a mais pessoal e a mais profética, dirigida exclusivamente a Zorobabel, o governador. É uma mensagem de exaltação e realeza. O profeta reafirma a visão do futuro abalo de nações e então transforma o governador em um símbolo de esperança messiânica. Zorobabel, descendente direto da linhagem de Davi, era a chave para a promessa. A verdadeira razão de sua importância não era apenas seu cargo, mas sua genealogia. Segundo a tradição, o governo persa mantinha um controle rígido sobre os judeus, e a ascensão de Zorobabel ao trono poderia ser vista como um ato de rebelião. O profeta o eleva, contornando a política e o poder humano, e o coloca diretamente nas mãos de Deus. A declaração final é um selo, uma marca inquestionável de escolha divina. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, e o farei como um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:23. O anel de selar era o objeto de maior confiança de um rei ou imperador, usado para autenticar decretos e indicar autoridade máxima. Ao fazer de Zorobabel seu anel de selar, Deus o identifica como o representante legítimo de sua autoridade e, mais importante, como o elo crucial na linhagem que culminaria no Messias, Jesus Cristo. Essa promessa era um sopro de esperança em meio ao domínio estrangeiro, acendendo nos corações a expectativa do restabelecimento do reino davídico. Mas o que aconteceu com Zorobabel após essa profecia? Sua história carrega um trágico fim em termos de poder terreno, que é fundamental para entender o plano divino. O livro de Ageu, com suas 4 mensagens intensas, termina abruptamente com a exaltação de Zorobabel. A Bíblia canônica silencia sobre o destino posterior do profeta. Segundo a tradição judaica, Ageu, juntamente com Zacarias e Malaquias, foi um dos membros da Grande Assembleia, um corpo de 120 sábios que, após o exílio, canonizaram os livros proféticos. Textos apócrifos sugerem que ele continuou a viver em Jerusalém e viu o templo de Zorobabel ser concluído. A ausência de detalhes sobre seus últimos dias, no entanto, só aumenta o mistério em torno de sua figura. Seu legado não está em uma morte heróica ou um exílio trágico, mas na eficácia de suas palavras. O templo foi reconstruído e a nação foi reavivada. Ele foi o catalisador que transformou um povo desanimado em um povo de construtores. E essa é uma lição atemporal de liderança e influência. O mistério de Ageu reside em sua capacidade de alinhar a teologia com a economia. Ele ensina que a desordem espiritual gera desordem material, e o inverso também é verdadeiro. A obediência e o foco em Deus restauram a prosperidade. A sua mensagem nos leva a uma profunda reflexão. Se Ageu nos confrontasse hoje, o que ele diria sobre os nossos tetos de cedro, nossas prioridades de luxo e conforto pessoal, em contraste com a casa de Deus em ruínas,
o estado da nossa vida espiritual, o serviço à comunidade ou a adoração coletiva. O profeta nos força a confrontar o paradoxo de nossa época. Temos mais recursos e menos satisfação. A história de Ageu é, portanto, um espelho para a vida moderna, onde a pressa e o individualismo corrompem a verdadeira alegria. A conclusão do templo, impulsionada por Ageu e Zacarias, outro profeta que trabalhou em paralelo, foi um triunfo da fé sobre a política e a pobreza. O templo foi terminado 4 anos depois, no 6º ano do rei Dário, Esdras 6,15. Um feito notável que redefiniu a identidade judaica. Aquele edifício modesto se tornaria o centro do judaísmo por mais de 500 anos, até ser destruído pelos romanos. O espírito do povo havia mudado. Eles não eram mais apenas sobreviventes, mas adoradores em seu próprio lar. Essa transformação de mentalidade, de um povo centrado no próprio umbigo para um focado em Deus, é a verdadeira glória do ministério de Ageu. Revelado. O verdadeiro trabalho de reconstrução não foi o de pedras, mas o de corações. No entanto, o trágico fim de Zorobabel é um epílogo silencioso e necessário. Apesar da promessa de se tornar o anel de selar e a clara implicação messiânica, Zorobabel nunca se tornou rei. Ele desaparece do registro histórico. Seu destino terreno foi ofuscado pelo poder persa. Essa reviravolta trágica, para quem esperava uma restauração política imediata, é crucial para a teologia bíblica. Ela ensina que a promessa de Deus era maior do que qualquer coroa terrena. A promessa não era sobre aquele Zorobabel sentar-se no trono, mas que sua linhagem persistiria. Ele era uma semente, não o fruto final. O destino de Zorobabel nos ensina uma lição de aplicação prática fundamental. A obediência nos leva à bênção, mas nem sempre ao poder que imaginamos. A promessa de Ageu só seria cumprida séculos depois. Segundo a tradição rabínica, Zorobabel foi destituído por Dário, ou simplesmente desapareceu sob o peso da administração persa, um destino comum para líderes regionais que exerciam muita influência. O governo persa não permitiria a ascensão de um rei de Davi. O que parecia um trágico fim para o indivíduo se torna o ponto de partida para o Messias. Ele se torna um elo esquecido, mas vital. A profecia sobre o templo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. Alcança sua plenitude no Novo Testamento. A última casa não se refere apenas ao templo de Zorobabel, ou mesmo ao templo de Herodes, que o embelezou. A maior glória foi a presença física de Jesus, o Messias, no templo. O próprio Jesus se torna o templo definitivo, e a glória que encheu o lugar santíssimo é superada pela glória da encarnação. Como nunca viu Ageu, o profeta de 520 a.C., prenuncia a chegada do Emanuel, que andaria sobre as mesmas pedras que ele inspirou a edificar. O pequeno templo de Zorobabel era apenas um palco temporário. A mensagem de Ageu é, portanto, atemporal. É um desafio direto à nossa gestão de tempo e recursos. O profeta nos convida a considerar bem os seus caminhos. Ageu 1:5. A reflexão é o ponto de partida para a mudança. Estamos investindo nossa energia máxima em projetos que dão prazer imediato, mas que se esgotam, como água em um saco furado? Ou estamos dedicando o melhor de nós a coisas de valor eterno? A crise de Ageu era material, má colheita, escassez. A nossa crise pode ser emocional, ansiedade, vazio existencial. Mas a verdadeira razão de ambas é a mesma: despriorizar o que é divino. A parábola da santidade versus impureza, Ageu 2:10-14, é uma das mais importantes lições espirituais. O pecado e a indiferença contaminam nosso trabalho, nossa família e nossa adoração com uma facilidade assustadora. Um único ato de egoísmo pode contaminar uma semana de trabalho. O profeta nos adverte que o nosso esforço em si não é suficiente. É preciso um coração purificado e prioridades alinhadas para que o trabalho seja aceitável. O profeta Ageu nos dá o antídoto: a obediência imediata e o foco na edificação. O ato de construir o templo não era apenas sobre tijolos, mas sobre a reorientação da alma. A lição de Ageu para o espectador de hoje é de empoderamento.
Ele nos tira da posição de vítima das circunstâncias e nos coloca na posição de agentes de mudança. Suas palavras nos capacitam a crer que, mesmo em meio à pobreza ou ao desânimo, o simples ato de obedecer a Deus em algo prático, como mudar uma prioridade, dedicar tempo ou recurso a algo maior, é o suficiente para liberar uma nova onda de bênção. A partir de hoje, eu os abençoarei. Ageu 2:19. O trabalho de reconstrução pode ser difícil, mas não é feito sozinho. O Senhor dos Exércitos está conosco. Essa é a promessa que remove o medo. A história de Ageu se torna uma chamada à ação. O cativeiro mais profundo não é o geográfico, mas o cativeiro da indecisão. O povo de Judá estava livre para reconstruir, mas estava preso à indiferença e ao medo. O profeta os libertou com a verdade e a promessa. A grande revelação de sua mensagem não é apenas histórica, mas funcional. A casa de Deus em nossas vidas deve ser sempre a nossa prioridade máxima. Só quando o templo estiver sendo ativamente reconstruído em nosso coração e em nossa comunidade, podemos esperar que as bênçãos comecem a fluir e que o saco furado seja consertado. Qual é o seu templo que está em ruínas hoje, esperando pela sua coragem? A voz de Ageu ecoa através dos séculos, não com a fúria de um juiz, mas com a paixão de um construtor de esperança. Seu curto e poderoso livro é um manual de reavivamento, provando que a grandeza de um profeta não está na longevidade de seu ministério, mas na eficácia de sua palavra. A glória final, a vinda do Messias através da linhagem de Zorobabel, já se cumpriu. A maior glória, a presença de Deus, está disponível. A única coisa que resta para nós é a obediência corajosa de pegar a ferramenta e retomar a construção. Que esta história inspire você a considerar seus caminhos, a quebrar o ciclo da escassez e a começar a construir sua vida e seu destino no alinhamento da vontade de Deus, a partir de hoje. Pense nisso. Se o simples ato de começar o trabalho trouxe bênção, o que a finalização pode trazer? Deixe sua reflexão nos comentários e inscreva-se para não perder o próximo mistério bíblico.